sobre a humildade, né? E para a gente falar sobre a humildade, nada melhor do que trazer uma canção sobre um homem que venceu a si mesmo, para que ele pudesse também ter um pouquinho de humildade habitando o seu íntimo, né? E se tornar grande. Se não na estatura, pelo menos na moral. Esse homem se chama Zaqueu. Como Zaqueu, eu quero subir, e o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Isso aí, meus irmãos queridos. Dizem os mais sábios que a humildade é a porta de entrada para a espiritualização do nosso eu. É não somente o primeiro passo para a transformação do nosso ser, mas também talvez a única porta de entrada que nos conduz à nossa melhor versão. Tenho certeza que muita gente aqui já ouviu falar de Zaqueu, né? O famoso cobrador de impostos. Mas há muito mais do que apenas isso na história desse homem, que por se dizer pequeno demais, como diz na canção, tornou-se grande, grande. E essa história de Zaqueu, que a gente passa a contar a partir de agora, servirá como um guia para a nossa conversa de hoje. Preste bastante atenção, se conecte a este Zaqueu. A nossa história começa lá em Jericó. Jericó, considerada a cidade mais antiga da terra. O clima de Jericó era sempre muito suave e morno. Isso fazia com que a cidade possuísse uma vegetação abundante e bela. Quase um oásis em meio àquela região árida, né? Jericó era considerado por muitos um paraíso, com suas roseiras, com fartos pomares, com variadas frutas e com grandes bosques extremamente arborizados. A cidade era também considerada uma das mais ricas da região. Comercialmente atraía mercantes de toda a região. Uma cidade rica em águas, em recursos, tendo por isso uma alfândega bastante movimentada, grandes centros de comércio. E era ali, naquela região, que morava um tal judeu de nome Zaqueu. Zaqueu trabalhava ali na aduana, né? Havia adquirido, junto aos romanos, o direito de arrecadar os impostos daquela região por 5 anos. E além disso, além de ser um arrecadador de impostos, ele também tinha muitos negócios particulares. E esses negócios iam de vento e popa, motivo pelo qual ele se enriquecia cada vez mais. Mas Zaqueu
era também uma pessoa odiada por todos ali. Não por ser alguém ruim, mas por ter o que tinha, por fazer o que tinha, o que fazia. Ele era desprezado pelos fariseus, porque negociava sempre com os romanos. Ele era invejado pelos saduceus e odiado por todos os demais, pelo fato de ter obtido ali o direito de cobrar impostos, né? Ainda que fosse uma possibilidade adquirida legalmente. Zaqueu era aquele tipo de pessoa que não podia ter uma vida social. Não porque ele não queria, mas porque ninguém gostava dele e nem de sua família. Eles não tinham amigos, né? Isso fazia com que Zaqueu sentisse muito triste, muito triste. Porque embora ele morasse junto da sua esposa e dos seus filhinhos numa casa bem grande, com extremo conforto, lhe partia o coração todas as vezes que ele tinha que lembrar os seus filhos de que eles não deveriam brincar com as outras crianças, porque ele tinha medo que eles fizessem mal por não gostar dele. Conta-se que o preconceito com Zaqueu era tão grande que até mesmo os mendigos se recusavam a receber qualquer ajuda sua, qualquer moeda sua. Mas na consciência de Zaqueu, ele trazia dentro de si a certeza de que nunca houvera prejudicado ninguém e que ele agia apenas dentro da lei. Até que um dia, às vésperas da Páscoa, quando milhares de peregrinos passavam por Jericó em direção a Jerusalém, uma notícia se espalha de que um tal Rabi da Galileia passaria por aquelas terras daquela cidade. Este homem chamavam-no de Jesus de Nazaré. Zaqueu já tinha ouvido falar dele. E estranhamente, sem saber porquê, desde a primeira vez que ouvir aquele nome, nutria por Jesus uma secreta e imensa simpatia. Aquele era o homem que todos diziam que saía por aí pregando que todos deveriam se amar como irmãos, que comia à mesa dos publicanos, que se misturava com o povo sem distinção de ninguém. E ao cair da tarde, então, quando as casas de comércio fecharam as portas, Zaqueu se dirigia ao seu lar, quando ouviu altos gritos, vindos de um tal homem chamado Bartimeu, um conhecido cego daquela região. Bartimeu gritava aos quatro ventos que Jesus de Nazaré o havia curado da escuridão da cegueira. Zaqueu então correu ao encontro daquela multidão que estava toda na entrada da cidade, aguardando Jesus. E chegando ao local, ele se depara com milhares de pessoas em torno do Cristo. E por isso, Zaqueu nada conseguia ver. Porque Zaqueu era um homem bem baixinho, bem gordinho, com as pernas curtas, e por mais que ele se colocasse na ponta dos pés, ele não conseguia ver nada à sua frente. Então, eis que passa na sua frente um homem montado num jumentinho. E Zaqueu, então, mais que depressa, oferece uma quantia alta em dinheiro por aquele animal. Muito mais do que ele valia. Mas o homem olha para ele e vê que é Zaqueu e com um desdém o deixa de lado. Zaqueu então procura outra saída e vê que à sua frente, na multidão, encontra-se um homem muito alto. Pergunta então a esse homem se ele poderia erguê-lo, para que ele pudesse ver Jesus, a troco de um bom pagamento. Mas o homem vira para ele e diz que jamais serviria de escada a um publicano. E Zaqueu então, no meio daquela multidão, foi sendo pisoteado, foi sendo empurrado, lançado de lado a lado. Até que depois de algum tempo, lutando contra aquela multidão, ele conseguiu chegar à beira da estrada. E avistou então uma grande árvore chamada sicômoro, era uma espécie de figueira. E então, com grande esforço, ele foi até esse sicômoro e subiu. E lá subindo,
ficou extremamente feliz, porque agora sim, ele conseguia ver Jesus. E lá de cima, ele aclamava o Nazareno, engrossando o coro da multidão. Já estava por demais feliz, mas para tua surpresa, quando Jesus passou por debaixo daquela árvore, ele para. E sem que imaginasse, Jesus levanta a cabeça e olha para cima. E o vê agarrado nos galhos, como se ele fosse um fruto daquela árvore. Jesus então diz: Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu irei repousar na sua casa. E Zaqueu então desce, sem acreditar no que tinha ouvido. E chorando, emocionado, diz: Eu não sou digno, Senhor. Eu não sou digno de tamanha graça. Passava nos teus pensamentos, naqueles instantes, todos os negócios que ele já havia feito. Teria lesado alguém? Teria recebido a mais? Sente-se atormentado por aqueles pensamentos. Preocupava-se também com a integridade de Jesus. E se de repente, pelo fato de Jesus se hospedar na minha casa, o odiarem? E dizia a si mesmo: eu não sou digno. Mas, como uma força interior, muito emocionado, Zaqueu venceu a própria timidez. E num desabafo da alma, diz a Jesus e a todos que estavam ali para ouvir: Senhor, eis que hoje dou metade dos meus bens aos pobres. E se por acaso eu prejudiquei alguém, Jesus, lhes restituirei em quádruplo. Mas por favor, Senhor, entra na minha casa. Entra na minha casa. Nesse momento, Zaqueu faz-se um juiz de si mesmo. Porque ao dizer a Jesus que restituiria em quádruplo, ele ali aplicava uma das mais severas penalidades da lei romana, que exigia que alguém prejudicado fosse restituído em 4 vezes mais. Então, Jesus, testemunhando a verdade daquelas palavras que saía daquele pequeno homem, sorriu um riso leve e bondoso, como um sopro de amor, e disse suavemente: Hoje veio a salvação a essa casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Jesus então vai se hospedar na casa de Zaqueu, onde passa a noite ensinando e evangelizando através das parábolas. Conta-se, então, que anos mais tarde, Simão Pedro convidou Zaqueu para dirigir uma bela comunidade cristã que estava nascendo naquela região. E que Zaqueu, agora não mais rico de dinheiro, mas rico de amor e de humildade, foi servir a Jesus, servindo os homens. Essa é a história de Zaqueu, meus irmãos. Eu fico pensando, sabe, no planejamento reencarnatório desse espírito, desse Zaqueu. Tudo conspirava para a manutenção de seu orgulho, não é? Desde o poder material ao ódio demonstrado por aqueles que o cercavam, o desprezo daquele povo que odiava até os seus filhinhos, que não tinha nada com aquilo, a estatura, a aparência, que poderia lhe gerar ainda mais revolta, mas não. Ao ter a possibilidade de conhecer Jesus e de receber a semente das mãos do próprio Cristo, ele se faz uma terra nua. E por isso fértil. Humildade. Humildade vem da palavra humus, que significa terra fértil.
E assim foi Zaqueu. Ao conhecer Jesus, se fez fértil. Ao desejar a semente e ao dizer ao Cristo que restituiria metade dos seus bens, que pagaria em quádruplo aqueles que ele tinha prejudicado, foi como se naquele instante não somente se fizesse fértil, mas que arasse a semente, a terra do seu próprio coração, para que Jesus ali semeasse. E Jesus, percebendo a fertilidade daquele solo, vai semear, porque ele sabia que dali renderiam bons frutos. E o que é a humildade? Humildade é saber-se pequeno, não desconsiderando a si mesmo, não é isso não. Se dizendo o pior dentre todos, isso não é humildade, isso é conflito de inferioridade, né? Humildade é sem tanta teoria, vamos dizer na prática, é como o Chico se autodenominava. Eu sou um pequeno verme, mas sou um verme que rasteja na direção certa. Eu já ouvi muita gente criticando o Chico por essa fala. Onde já se viu Chico dizendo isso? Isso vai contra a certeza do potencial divino que habita em nós. Eu humildemente vejo de outra forma. Vejo que o Chico tinha um grande diferencial em relação a nós outros. Sabe qual era? Ele se conhecia profundamente. E não há como se conhecer profundamente e permanecer orgulhoso. Não há não. Depois de percorrer toda a estrada do autoconhecimento, não há como permanecer orgulhoso. É como diz o trechinho daquela canção. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Não é? Quando a gente toma a exata dimensão do nosso tamanho, do tamanho de Deus, do tamanho de Jesus e de tantos outros espíritos que aqui vieram para nos ensinar, fica mais fácil entender a fala do Chico. Não como um desprezo por si mesmo, não é isso não. Mas como alguém que se posiciona sempre na condição de um aprendiz da vida. Um aprendiz. Sabe, isso me lembra uma história que eu quero contar para vocês. Dizem que um jovem, cheio de si, chegou para um grande mestre e disse a ele que o seu maior sonho era também se tornar um mestre. Um grande mestre, aclamado, admirado por todos. Então, aquele mestre, muito sábio, muito vivido, chamou o jovem discípulo agora para poder caminhar. Enquanto caminhavam, o mestre tentava passar a ele alguns ensinamentos em vão. Em vão porque tudo que o mestre tentava lhe passar, ele dizia que já sabia. E pediu então ao mestre que lhe ensinasse algo que ele ainda não sabia. Que parasse de enrolação. Então o mestre concordou e pediu para que eles fossem então ao seu templo tomar um chá juntos. O mestre então preparou um saboroso chá e serviu a si. E quando foi servir ao discípulo, encheu a sua xícara e continuou enchendo e continuou até que essa transbordasse. Até que fosse derramado chá por todo lado. O jovem, então, sem entender aquele comportamento, meio que irritado, disse: mas o senhor é um mestre, não sabe nem servir um chá? O senhor não viu que essa xícara já estava cheia? Que o senhor derramou chá por toda parte? E o mestre, com tamanha humildade, disse a ele: eu simplesmente te ensinei o que você ainda não aprendeu, como havia me pedido. E ele disse: mas como assim?
não entendi. E o mestre disse: a lição que eu acabei de te ensinar é que para caber chá na xícara, ela precisa estar vazia. E se a xícara estiver cheia, então não cabe mais chá. E assim somos nós. Assim somos nós, meus irmãos. Quando a gente acha que sabe tudo, então não tem mais espaço para novos ensinamentos. E com isso a gente não cresce mais. Chico estava sempre com a xícara vazia. Diz que ele gostava de um cafezinho, né? E assim também Zaqueu, quando viu Jesus, esvaziou toda a xícara do orgulho, do poder, se fez um aprendiz. E o rico cobrador se transformou num pobre de espírito. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Sereno. A dor serena mesmo, né, meus irmãos? Quando a gente se coloca na posição de aprendiz e deixa de ser escravo do ego, que aprisiona tanta gente, e diz para nós mesmos: agora chega, quero ser manso, quero ser justo, chega de ter razão, eu quero a paz, quero ser limpo e pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles, sim, herdarão o reino dos céus, diz Jesus. E o que é pobre de espírito, senão aquele que se reconhece pequeno? E assim, predisposto a aprender, de coração aberto, e aí se agiganta. O meu livro favorito, Augusto, é O Pequeno Príncipe. Quem acompanha minhas lives já sabe. O Pequeno Príncipe me fascina.
Porque ao se fazer pequeno, ele se torna grande. Ao humildemente chegar em cada ser que ele se depara como um pequeno aprendiz, ele adquire a sabedoria dos grandes. E olha para as pessoas de uma forma diferente. Ele as chama de pessoas grandes e não de grandes pessoas, porque há uma diferença muito sutil nisso. Como diz o pensador Cortella, gente grande sabe que é pequena e por isso cresce. Gente pequena acha que é grande e aí, para poder crescer, sabe o que faz? Tem que diminuir o outro, não é? Eu diria que humildade é a gente reconhecer o nosso tamanho, sabe? Nem maior, nem menor. E nessa busca de conhecer e descobrir qual o nosso tamanho, não dá tempo para julgar o tamanho do outro, não. Não dá, não. Porque se o outro é menor que a gente, ninguém garante que, de repente, ele não vai crescer mais depressa do que nós, não é? E com certeza a gente também já foi do tamanho dele. Me deixa triste, sabe? Às vezes, ver o quanto carregamos pedras ainda em nossos bolsos. Essa semana ocorreu um episódio triste, né? Com aquele motoboy, acho que todo mundo viu, em que aquele irmão teve a infeliz atitude de o criticar, de o julgar pela sua cor, pela sua situação financeira. E eu ouvi pela internet milhares e milhares de pessoas lançando as suas pedras naquele irmão. E eu fiquei pensando, não somos os apedrejadores do passado ao ter atitudes como essa? Não estaríamos agindo como quando Jesus protegeu aquela mulher adúltera? Cabe a nós refletir sobre isso. Nossa responsabilidade diante daqueles que erram, diante daqueles que são menores do que nós. E se o outro é maior, Eduardo? Se o outro é maior, que ele sirva de inspiração e não de objeto de inveja. Olha que interessante uma coisa. No sentimento, se eu trago dentro de mim o sentimento de escassez, eu vejo o que o outro tem como algo que me foi tirado. Era eu que tinha que ser daquele jeito. Agora, se eu tenho dentro de mim um sentimento de abundância, eu vejo o que o outro tem como algo que me acrescenta. Que bom que o Augusto conseguiu vencer aquele defeito. Que bom que o Augusto perdoou. Que bom que ele está prosperando, porque é uma pessoa feliz a mais no mundo. E assim o mundo se torna um lugar mais feliz para mim, para os meus. Deus, incrivelmente, nos dá o maior exemplo de humildade, meus irmãos. Sabe quando? Quando a gente observa de onde Ele nos observa. Quando a gente descobre de onde Deus nos observa. É o maior exemplo de humildade que tem. Deus não nos observa do alto. Deus não nos observa de fora. Ele não nos olha lá de cima para baixo. Mas Ele nos observa daqui, ó, de dentro de nós. Ele está aqui. Ele está dentro de você. Ele está na sua consciência, no seu coração. E sabe por que Ele faz isso? Para não correr o risco de julgar alguém que Ele não conhece. E por Ele nos conhecer, Ele não nos julga. Ele simplesmente ama. Ama. Porque Deus, sendo maior, também se faz o menor. E nos permite acessá-lo em cada pequenina criatura por Ele criada. Veja só. Desde a formiguinha que trabalha incansável, nos dando o exemplo da bênção do labor. A quase imperceptível flor que desabrocha numa fissura de um asfalto quente,
trazendo em si a lição divina de que a gente deve florescer sim, onde a gente for plantado, independente daquilo que nos cerca. Somos sempre um projeto de vir a ser, perfeitamente incompletos, porque é no contato do outro que muitas vezes nos fere, que muitas vezes quer quebrar a nossa xícara, que a gente encontra o chá mais saboroso, que irá preencher a xícara do nosso espírito, né? Eu gostaria de encerrar com uma passagem belíssima da vida do Chico, que exemplifica perfeitamente o quão poderosa é a humildade. Para mim, essa é uma das passagens mais lindas do Chico. Dizem que certa vez uma pessoa chegou ao Chico preocupada, aflita, e disse a ele: Chico, pelo amor de Deus, Chico, eu soube que o fulano de tal, com inveja do seu trabalho, Chico, fez um despacho para você, Chico, pedindo que os espíritos te perseguissem até tirar sua vida, Chico. Chico, então, com aquela calma, tranquilizou o homem e disse: fica em paz, eu vou lá conversar com esse homem. E então Chico foi lá até a casa dele, bateu a porta. E quando o homem abriu a porta, que ele viu o Chico, ele ficou profundamente constrangido. Jamais imaginava que o próprio Chico um dia fosse visitá-lo. E então ele pergunta: Sou Chico? A que devo essa honra, seu Chico? E o Chico responde dizendo que precisava de um favorzinho dele. Então o homem, ainda mais sem graça, imagina o Chico precisar de um favor meu, o convida para entrar. E à medida que o Chico vai entrando na casa daquele homem, ele se depara com imagens grotescas nas paredes, né? Com quadros sombrios, entidades monstruosas que estavam estampadas na casa daquele homem. Mas sem julgar, sem mudar o seu aspecto, o Chico entra ali de cabeça baixa, em sinal de respeito, e o homem pede que ele se sente e diz: pois não, Chico, como é que eu posso te servir? E aí o Chico, sabiamente, nos dá uma lição do poder da humildade aliada ao amor e diz o seguinte: sabe o que é, meu filho? É que, você sabe, as pessoas falam muito por aí e me disseram que o senhor é um homem muito bom, e que tem grande influência dos espíritos amigos. E graças a essa influência que você tem ajudado muita gente. Então, sabe o que é? Ultimamente, eu não estou me sentindo muito bem fisicamente. E por isso, hoje, eu vim aqui te pedir, do fundo do meu coração, se você não me dava a alegria de receber um passe seu. E o homem dá o passe. Meus irmãos, o amor constrange. O amor constrange e silencia. Porque o orgulho não respeita a voz do ódio. Não respeita. Mas o orgulho se curva diante da humildade. Tem uma frase, Augusto, que rege a minha vida, que eu digo assim: ninguém resiste ao poder do amor. E nessa lição a gente compreende o real significado da humildade. Emmanuel nos diz que a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está, sim, na pessoa que, tendo o direito de reclamar, de julgar, de provar, de reprovar e de tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, se cala e apenas abençoa. Bem-aventurados os humildes, porque aquele que se rebaixa será elevado, e aquele que se eleva será rebaixado. Que em nós habite
a humildade inspirada por Jesus, que nas palavras de Emmanuel, nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. E também, assim como o Pai, se fez pequeno para se tornar grande, inesquecível dentro de nós. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Canta com a gente. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muita luz a todos os corações, que sejamos heróis da humildade.